Tudo certinho com você? Deus te abençoe. Feliz? Tem alguém feliz aí? Deixa eu ver, é só eu. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz, amém? Feliz por essa oportunidade de compartilhar com você uma vez mais a palavra de Deus. Nós estamos falando de super-heróis. Tem alguém que gosta de super-herói aqui? Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de assistir os filmes de super-herói. Eu até tenho os meus prediletos. Eu tenho. Eu gosto de desenho da Disney, de desenho de super-herói. Vou abrir meu coração para vocês, amém? Eu gosto de Cinderela, eu gosto desses... eu sei que não tem muito a ver comigo, mas eu gosto. Eu gosto. Rapunzel, eu amo esses filmes, principalmente quando é filme. Mas eu gosto, Rei Leão, estou doido para ir assistir o Rei Leão. Eu gosto dessas coisas. E eu tenho meu super-herói predileto, eu gosto muito do Homem-Aranha. Gosto do Homem-Aranha. Acho muito bacana o Hulk. Eu cresci vendo. Quantos lembram do Hulk, mas aquele antigo, que tinha o cara ficava com o olho... Nossa, vocês são velhos, hein? Porque isso é muito antigo, viu? É muito antigo. E eu era doido para ser o Incrível Hulk, só que eu era um palitinho, né? Aí eu me inspirava nele. Ainda sou um pouquinho, né? Mas eu me inspirava no Hulk, porque ele era um camarada fraco. Aí, quando ele ficava nervoso, ele estourava tudo. Eu falei, quem sabe eu viro um Hulk um dia desse também. Era meu sonho ser igual o Hulk, né? Aí tocava a musiquinha, ele colocava a mochilinha nas costas e ia andando assim. Lembra? Tinha uma musiquinha. Eu adorava o Hulk. Era o meu super-herói predileto. Aí depois veio o Homem-Aranha, mais novo. Eu amava a história, principalmente quando eles começavam a descobrir o poder que tinha. O Homem-Aranha, ele é picado pela aranha. Eu ficava doido para cair uma aranha em cima de mim e virar um Homem-Aranha, quem sabe. E ele não sabia, de a pouco os poderes começavam a manifestar, né? E aí que eles descobriam que eles tinham superpoderes. E nós estamos falando dos super-heróis, né? Os super-heróis da fé. Não é? São super-heróis, né? São considerados em Hebreus 11 os heróis da fé. E hoje o nosso super-herói é Moisés. Ontem nós falamos um pouquinho de Moisés. Quem esteve aqui na noite de adoração, eu tenho certeza, tem alguém que foi abençoado aqui ontem? Estava muito bom. Mas hoje nós vamos dar continuidade nesse super-herói que é Moisés. Moisés, ele tem muito para nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 3, verso 10. Se você tiver a folha na sua mão, aí também está o texto aí. Nós vamos começar com esse texto falando aqui de Moisés. Êxodo, capítulo 3, verso 10. Olha só o que diz. Esse super-herói aqui, gente, que é Moisés, ele não sabia o seu potencial. Homem-Aranha só descobriu que tinha poderes quando começou a jogar telha para todo lado. Ele não sabia que ele tinha superpoderes. E esse super-herói aqui da Bíblia, Moisés, ele também parece que não sabia muito do seu potencial. Olha só o que o texto diz em Êxodo, capítulo 3, verso 10. Vá, pois, agora, disse Deus, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Olha só a resposta desse herói da fé. Quem sou eu, Deus, para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés, ele não sabia o potencial que havia nele. Ele começou a olhar para as suas limitações. Moisés, ele tinha um problema na fala, a Bíblia diz, e ele não acreditava que ele poderia ser um instrumento de Deus. Ele se achava incapaz de ser usado por Deus para fazer o que essa grande missão que Deus tinha, de tirar o povo da terra da escravidão do Egito e levar o povo à terra prometida. Então ele se achava incapaz. E Moisés, ele representa uma grande classe de pessoas hoje na igreja. Uma grande porcentagem do povo não acredita no seu potencial. Não acreditam que possam ser instrumento de Deus, porque se acham incapazes. Olha para as suas limitações e esquece de um Deus que é todo poderoso e grande e pode te fazer capaz. Porque
porque a gente acha que é pela nossa força, mas não é pela nossa força, é pelo poder de Deus. Nós realmente não somos capazes de nada, mas com Deus nós nos tornamos super-heróis. Amém? E Moisés, ele se sentia incapaz, ele não sabia o seu potencial. Eu estava pesquisando a respeito disso. Você sabia que 20% das pessoas 20% das pessoas apenas alcançam o seu potencial. 80% nunca alcançam o seu potencial ao máximo. Porque muitas vezes não entendem o que tem em você. Olha só, não somente Moisés, mas nós. Vamos falar de nós. Nós, eu, você, temos um potencial. Deus, quando fez você, Ele fez você com um potencial. Você sabia disso? Deus, Ele criou você com um potencial. Muitas vezes o inimigo, ele quer nos jogar para baixo, ele quer nos fazer sentir pequenos, mas Deus, Ele te criou com um potencial absurdo. Nós vamos lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Depois que Deus cria todas as coisas, Deus disse para Adão: domine sobre toda a criação. Domine sobre tudo o que eu fiz. Deus deu o poder, o domínio para o homem sobre toda a sua criação. Olha o potencial que está nas mãos do homem. Olha o potencial que está na minha e na sua mão. Fala para alguém: você tem potencial. Eu acredito em você. Vira para o outro lado e fala com ele: eu acredito em você. Então, olha só, o inimigo, ele nos faz olhar para baixo, mas nós precisamos de descobrir os nossos superpoderes. Deus, Ele não apenas dá ao homem o domínio, o poder sobre toda a criação. Depois de Jesus, o que se cumpriu lá no Pentecoste, Deus, Ele coloca sobre o ser humano o seu próprio Espírito. O Espírito de Deus, ele vem habitar em você e te faz um super-herói. É por isso que Jesus disse: se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você hoje. Tudo que Jesus realizou, você tem o potencial de realizar. Você consegue entender o quão poderoso é isso? Como nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é o Espírito Santo? Eu não estou falando da sua limitação, eu também sou limitado, mas eu estou falando daquilo que está em você. O próprio Deus, Ele habita em você. E com Deus em você, você pode todas as coisas. Tudo é possível para aquele que crê. Amém? Então você e eu temos o Espírito de Deus para fazer tudo o que nós precisamos fazer, para agir como um super-herói. Deus, Ele nos manda para a guerra. A Bíblia diz que nós vivemos em uma guerra espiritual, a qual não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades que agem em regiões celestiais. E Deus, Ele nos dá a armadura. Efésios 6 fala da armadura de Deus. Olha só, vê comigo se isso não é uma história de super-herói. Deus, aqui em Efésios 6, olha só o que o texto diz em Efésios 6:13. Anota para você ler depois em casa. Olha só: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso não parece uma história em quadrinhos? A armadura de Deus, Deus deixa disponível para que você vista e se torne um super-herói. Vista a armadura de Deus. Quem tem que vestir somos nós. Deus deixou ela disponível para mim e para você. Deus deixou as ferramentas para você se tornar um super-herói da fé também. Mas depende de você, não depende dele, Ele deixou disponível para você. Mas olha só, voltando a Moisés, vamos ver algumas características, né? Como desenvolver o nosso potencial em Deus. Amém? Tem alguém comigo aí? Olha na sua folha, no ponto número 1, coloca aí: tudo começa em casa. Abre a sua Bíblia em Hebreus 11:23. Vamos debulhar esse texto que fala de Moisés.
Olha só o que diz o texto, Hebreus 11, capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Um lar estruturado gera filhos estruturados. Um lar que tem pais que constroem um legado de fé, deixam um legado de fé para os filhos. A história de Moisés começa dentro de casa. Pais que acreditaram no seu potencial. Pais que investiram no potencial. Eles viram que ele não era uma criança comum e investiram, arriscaram a sua própria vida para investir na vida de Moisés. E olha quem Moisés se tornou lá na frente. Nós precisamos acreditar nessa geração. Nós precisamos investir nessa geração. Nós precisamos acreditar nos nossos filhos. Ao invés de muitos pais, às vezes, criticar os filhos, falar que ele não consegue, que ele não é capaz, que ele é burro, que ele é isso, que ele é aquilo. Muitos de nós amaldiçoamos os nossos filhos, ao invés de investir no potencial que Deus colocou neles. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos acreditar nos filhos. E esses pais investiram na vida de Moisés. Muitas vezes a gente acha que é por palavras que a gente direciona os filhos, mas os filhos, eles são direcionados por exemplo. Eles não ouvem conselhos, eles veem exemplo. O problema nosso, escuta isso, o problema nosso é que muitas vezes a gente pede eles para fazer aquilo que nós não fazemos. A gente pede eles para seguir um caminho que nós não seguimos. É tipo aquele ditado, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Mais do que palavras é o exemplo. É por isso que tem tanto filhos de líderes, pastores, que estão fora do caminho de Deus. Porque na igreja ele vê o pastor pregando, maravilhoso, amando todo mundo, pregando a palavra de Deus, mas quando sai do altar, quando está em casa, ele parece filho do diabo. Desculpa a palavra. Mas é. Por quê? Porque não lidera com exemplo, lidera com palavras. E palavras mentirosas. Precisamos investir na vida dos nossos filhos. Precisamos ser exemplo na vida dos nossos filhos. Quer ver uma coisa? Começa a fazer algo, começa a falar palavrão na frente dos seus filhos. Já eles vão tudo estar falando palavrão também. Porque eles vão seguir o exemplo. Eles se espelham em você. Os nossos filhos se espelham em nós. Começa a falar palavrão, já eles estão falando palavrão. Aí não adianta querer corrigir. Vai para o boteco tomar cachaça, cerveja. Já seu filho também vai estar no mesmo caminho. Agora não adianta querer repreender depois, porque você está liderando com exemplo. Eles olham o seu exemplo. Eles olham o que você está fazendo. Não adianta você falar. É assim o caminho, mas eles te veem fazendo outra coisa, é isso que eles vão seguir. Mas voltando aqui ao texto, tem alguém entendendo o que estou dizendo? Os filhos observam tudo. Eles são observadores. Nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos, investir no potencial que há em nossos filhos. E Moisés, ele recebeu isso dos pais. Os pais começaram a investir na vida dele desde recém-nascido. Já investiram na vida dele. Ele com certeza viu isso lá na frente. Porque se não fosse o investimento dos pais, ele não estaria vivo, não teria se tornado o líder que se tornou. Embora aqui no texto mostra que ele se achava incapaz. Deus mostrou para ele que com Deus ele pode todas as coisas. Se tornou um dos maiores líderes que Israel já teve, que o povo de Deus já teve. Amém? Então invista no potencial dos seus filhos. O texto continua dizendo, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Coloca no seu ponto número 2, ele recusou o caminho mais fácil. Olha a vida desse líder. Recusou o caminho mais fácil. Características de um líder. Escolheu o caminho certo, não o caminho fácil. Escolher o caminho. Olha a característica desse grande homem de Deus, desse herói da fé. Ele escolheu o caminho certo, não o caminho mais fácil.
Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele cresceu em um palácio. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. E ele cresceu tendo tudo do bom e do melhor. O povo era escravo no Egito, mas ele cresceu na casa de Faraó, como filho da filha de Faraó. Cresceu tendo tudo, mas chega um ponto da vida dele que ele recusa o caminho mais fácil e escolhe o caminho mais difícil. Coisa que poucos crentes hoje têm capacidade de fazer. A gente quer desenvolver o nosso potencial, a gente quer se tornar um líder, a gente quer ter ministério, a gente quer se tornar um exemplo, mas muitas vezes a gente quer seguir o caminho mais fácil. A gente busca atalhos. Escuta isso, muitos crentes buscando atalhos para se beneficiar momentaneamente. Moisés poderia ter ficado quietinho na dele, o povo estava lá sofrendo, mas ele estava bem. Mas aqueles que têm um chamado de Deus, aqueles que entendem o seu chamado, eles não procuram um caminho fácil. Eles procuram um caminho certo. Agora a pergunta para você é: você está seguindo um caminho fácil ou você está no caminho certo? Porque o caminho fácil não vai te levar a lugar nenhum, não. O caminho fácil não vai te colocar onde Deus te quer. Vida com Cristo é vida de cruz. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele diz: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Não procure caminho fácil, não procure atalhos, porque esses caminhos não vão te levar a lugar nenhum. Talvez você se beneficie momentaneamente, talvez você se dê bem momentaneamente, mas o caminho fácil, bem diz a Bíblia, que a porta larga é a porta que leva para onde? Alguém sabe desse texto? Larga é a porta que leva para o inferno. Caminho fácil. Volto a perguntar para você: está seguindo o caminho fácil ou você está seguindo o caminho certo? Amém? Tem alguém entendendo? Tem alguém comigo aí? Nós estamos vivendo uma geração de crente que não quer renunciar a nada. Geração de crente Nutella. Já viu essa palavra? Eu gosto dessa palavra, raiz Nutella. Tem crente Nutella. Os crentes de hoje não querem Jesus? Até querem, até levantam a mão e dizem que querem, mas ninguém quer cruz, não. Ninguém quer renúncia, não. Ninguém quer abrir mão de nada, não. Geração de crente Nutella. Crente Nutella, desculpa, mas é a geração de crente Nutella que nós estamos vivendo. Olhe para a geração antes de nós. Olhe para a geração de crentes antes da nossa. Vamos longe, não vou nem pegar lá do tempo dos discípulos, que entregavam a sua própria vida. Ainda hoje tem missionários entregando as suas vidas aí. Mas nós vivemos uma geração de crente Nutella. Qualquer sacrifíciozinho que tiver a fazer por causa de Jesus, abre o bico. Ele não consegue permanecer, porque não sabe abrir mão, não sabe viver uma vida de cruz, como Jesus disse. Eu quero Jesus, mas precisar de abrir mão de qualquer coisa. Amém, gente? Que nós sejamos uma geração de crente raiz, não Nutella. Amém? Jesus não te pediu para levar a cruz dele, não. A cruz dele ele levou, ele carregou. Ele está pedindo você para carregar a sua cruz. Ele está te pedindo para carregar a dele, não. Ele carregou a dele até o fim. Ele está te pedindo para carregar a sua cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Renuncie a tudo quanto tem e terá um tesouro nos céus. Moisés, ele entendeu isso. Por que ele entendeu isso? É o ponto número 3, coloca, porque ele buscava algo maior. Ele estava buscando algo maior. Olha só, no versículo 25 e 26 de Hebreus 11, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Contemplava a sua recompensa. Versículo 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele via aquele que é invisível. Sabe por que Moisés era assim? Por que ele abriu mão? Porque os seus olhos estavam em algo maior.
Ele estava procurando algo maior, algo mais excelente. O problema nosso é que os nossos olhos muitas vezes estão no que é temporário. E nós não esquecemos do que está por vir. Nossos olhos estão naquilo que é pequeno, que é momentâneo. E nós deixamos de olhar para aquilo que está por vir, que é algo maior. Muitas vezes a gente troca o que é temporário por aquilo que é eterno. A Bíblia diz assim: não ajunte para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajunte para vocês tesouros nos céus. Ele nos chama para investir nos céus. O problema é que nós estamos gastando todas as nossas forças, investindo todas as nossas energias e forças na terra, no que é temporário, no que é passageiro. E nós esquecemos de fazer um investimento eterno, um investimento no céu, onde a traça e a ferrugem não comem, não destrói. Onde você tem investido os seus esforços. Nós vivemos na terra como se fossem eternos. Nós vivemos como se fossem eternos. Do jeito que a gente gasta os nossos esforços todos na terra, parece que a gente é eterno. Parece que nunca vai acabar. Tem gente que vai ter dificuldade para ir para o céu. Porque na que precisar de largar tudo. Eu não sei, mas é capaz que algumas pessoas, você perguntar para ela: você quer ir com Jesus ou você quer ficar? Ele vai olhar para os bens, para as coisas que tem, e falou: Jesus, me dá mais um tempo aqui. Porque está tão enraizado na terra, está tão enraizado naquilo que é temporário. Onde está o seu coração, querido? Moisés, ele estava olhando para algo maior. Ele desprezou aqueles privilégios que ele tinha momentâneo e olhou para algo maior. Ele preferiu ser rejeitado pelo rei, deixar a glória do palácio onde ele vivia, deixar os benefícios que ele tinha como filho da filha de Faraó, porque ele mirava, ele buscava algo maior. Querido, isso tudo é passageiro, as nossas vaidades, tudo é passageiro. A gente é cheio de vaidade, mas isso tudo é passageiro, isso tudo vai acabar. Isso tudo é só um momento, daqui nós não vamos levar nada, querido. Nada. Porque às vezes, por que a gente investe tanto no que é momentâneo, no que é temporário? Por quê? Porque tantas vezes a gente se esquece daquilo que está por vir, nem se lembra. Porque a gente está tão envolvido, tão enraizado com as coisas deste mundo. Eu não estou dizendo que é errado você adquirir coisas, possuir bens, não é nada disso. Mas o nosso coração não pode estar nisso, os seus olhos precisam estar em algo maior. Existe algo mais do que isso. Existe algo que o mundo não pode destruir, que a traça e a ferrugem não pode comer. Existe algo eterno te esperando. Existe um tesouro nos céus para você. Riqueza é tão importante no céu, que lá é jogado no chão para a gente passar o ouro. Tão valoroso que é. Lá eles usa para forrar o chão. Essas coisas não faz. Deus, ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado com o seu coração, com a sua alma. Ele está preocupado com a sua vida eterna. Amém, gente? Precisa de avançar. Dando continuidade. Onde que nós estamos? No 4. Amém. Perdi. Ajuda o pastor, Deus. Fala aí com Deus. Fala, ajuda o pastor. Hebreus 11, 28, continua. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Coloca no seu número 4, a fé o fez celebrar antes de ver. A fé, olha só a característica desse herói. A fé o fez celebrar antes de ver acontecer, querido. Moisés celebrou a vitória antes que ela acontecesse. Antes de ver, ele celebrou a Páscoa, crendo que Deus, a Páscoa é o momento de preparação para a saída da escravidão. Essa seria a 10ª praga que passaria no Egito e mataria todo o primogênito. Deus disse: você mata um cordeiro, asperge o sangue no umbral da porta, e o espírito da morte, quando passar e ver a marca do sangue, ali ele não vai entrar. Porque ali ele sabe que aqueles são de Deus, são separados, são escolhidos. Nós não temos marca de sangue de bicho mais não, mas nós temos a marca, o selo do sangue de Jesus Cristo sobre o umbral da nossa porta.
Era o momento celebrando a passagem. Depois disso, ele sairia com o povo do Egito. Sairia com o povo da escravidão, sairia com o povo com a libertação de Deus. Era o momento, isso não tinha acontecido ainda, mas ele já estava celebrando. Ele já estava celebrando a vitória. O problema é que a gente fica querendo esperar acontecer para a gente começar a celebrar. Você não precisa ver, você precisa apenas crer que Deus fará. Começa a celebrar hoje, querido. Começa a celebrar agora aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Começa a crer. Isso é crer. Não é esperar ver para crer, a gente precisa crer antes de ver. Foi isso que aconteceu aqui. Mas tem gente esperando ver para crer. Se você analisa Jesus, eu amo essa parte, olha só, em Marcos 11, 24, anota, depois você lê em casa. Jesus, ele ora agradecendo antes de fazer o milagre, ele chega para ressuscitar Lázaro. E antes de dar ordem para Lázaro sair da caverna, do sepulcro, ele ora, ele fala com Deus. Olha a oração, nós precisamos de aprender a orar com Jesus. Olha a oração de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Ele orou no passado. Não é porque o Senhor vai me ouvir, é porque o Senhor já me ouviu. Eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Temos que aprender a orar no passado. A Bíblia fala que tudo que nós pedirmos, crendo que já recebemos, assim será feito. A Bíblia nos ensina a orar, crendo que já recebemos. É passado. Não ore no futuro, não. Fala com alguém, não ore no futuro, não ore no passado. Ore crendo que já recebeu. Já recebeu. Tudo que pedirem em oração, crendo que já recebeu, assim será feito. Essa é a palavra de Deus. Amém? Tem alguém entendendo isso? A gente às vezes estamos orando errado. Você está orando no futuro. Deus, se o Senhor, Não. Eu oro agradecendo já porque Ele já fez. Eu oro, Deus, obrigado por ter feito isso. Eu não vi ainda, estou como Moisés, celebrando a Páscoa, a libertação, a saída do Egito, antes de ver. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor já fez. O Senhor disse que tudo que eu orar, crendo que já recebi, assim será feito. Eu oro no passado, eu tenho que orar no passado. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ouviu. Eu estou enfermo, obrigado, Senhor, pela minha cura. Eu te agradeço, Senhor. Ainda que meu corpo não pareça que esteja curado, mas não importa o que pareça, eu não ando por vista, eu ando por fé. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado, Senhor. Eu estou desempregado, Senhor, obrigado por esse trabalho que o Senhor me deu. Eu não estou vendo ele ainda, mas ele está a caminho. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A oração sua tem que ser no passado, querido. Não ora no futuro, não. Vamos terminar isso. Preciso terminar, gente. Hebreus 11, ajuda o pastor. Fala, Deus, ajuda o pastor. Olha só, último versículo, 29, Hebreus 11. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Eu gosto disso. Eu fico empolgado. Eu vou sair correndo aí. Eu fico empolgado. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Porque ele creu, ele viu a vitória. Fé é igual a vitória. Coloca aí no seu número 5. Porque creu, ele viu a vitória do povo de Deus. Eu separei esse texto aqui, eu vou ler rapidamente para a gente terminar com ele. Porque eu amo essa cena da saída do Egito, de tudo que Deus fez no deserto, até a chegada, depois desses 40 anos na Terra Prometida. Aconteceu tanta coisa que a gente aprende tantas coisas com isso. Mas olha, Êxodo capítulo 14, versos 19 e 20, olha o que diz. A seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. O anjo estava na frente, abrindo portas, dando a vitória, vencendo as batalhas. Mas quando viu que o Egito, o faraó e os seus carros de guerras e os seus soldados estavam perseguindo o povo de Israel, o anjo sai da frente e vem para trás do acampamento. Vem para trás do povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O anjo que estava na frente, dando a direção, vem para trás para proteção.
Eu não sei se você precisa de direção ou se você precisa de proteção. Deus é tudo isso. Ele ordena os anjos ao seu favor. Os anjos são ministradores de Deus na sua vida. Ele passa para trás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente. Era uma coluna de nuvem que guiava o povo no deserto, na escuridão. Fogo, coluna de fogo à noite, quando estava escuro, e coluna de nuvem durante o dia, para mostrar a direção. Quando a nuvem se mexia, o povo ia atrás da nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava. Se Deus dava direção, eles se moviam. Se Deus parava, eles paravam também. Esse é o problema de muita gente, que não sabe seguir a direção de Deus. Mas não vou entrar nisso, não. Precisa acabar. Amém? Não dá para entrar nisso. Outra oportunidade. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe treva para um e luz para outro. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Era luz para um e trevas para o outro. Era luz para o povo de Deus e treva para o inimigo. De maneira que eles não conseguiram pegar o povo de Deus. Estavam vindo atrás para matar o povo de Deus, os israelitas. Mas o anjo se coloca atrás para proteger. Quem vai tocar no que é meu? Ninguém vai tocar no que é meu. Ninguém vai tocar naquilo que pertence a Deus. Ninguém tem o poder de tocar naquilo que pertence a Deus. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. A coluna de nuvem que dava luz, que trazia direção. Para um, era luz. Ele iluminava o povo de Deus. Mas para os inimigos era escuridão. Eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam chegar para tocar no povo de Deus. É assim que Deus faz conosco, querido. Só precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos crer, porque é assim que a gente vê a vitória. Amém? Fique de pé no seu lugar. Moisés, um homem de Deus, um homem de fé. Acredite no seu potencial, queridos. O Espírito de Deus está em você. Ele te capacita, te habilita, te possibilita a fazer todas as coisas, querido. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Papai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tanto com esses heróis da fé. Queremos ter a fé desses homens, ó Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a celebrar antes de ver a vitória, Senhor. Ajude-nos a orar, crendo que já recebemos, como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Às vezes somos tão incrédulos, às vezes a gente até ora, meu Pai, mas muitas vezes nós não cremos, Senhor. E não é a nossa necessidade que move os céus, é a nossa fé. É a nossa fé, Senhor. Dai-nos fé. Dai-nos fé nessa noite, Senhor. Nesses dias que estamos falando de fé, Senhor, aumenta a nossa fé, meu Pai. Aumenta a nossa fé. Nos ajude a crer mais, Senhor. Perdoa a incredulidade do Teu povo, Senhor. Perdoa tantas vezes que nós oramos, ó Pai, sem mesmo crer, meu Deus. Ajuda-nos a entender essa oração de Jesus e o que a Bíblia diz que nós devemos orar crendo que já recebemos. Ajude-nos, Senhor, a absorver isso e a mover nessa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa fé, Senhor. Obrigado por sempre nos ouvir, ó Deus. Eu te louvo, te agradeço. Pai, receba a nossa semana nas Tuas mãos. Receba cada vida que aqui está, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares, ó Deus, com o coração cheio de fé, Senhor. Assim como Moisés, ó Deus, que a princípio não entendeu o potencial que havia nele, o quanto o Senhor acreditava nele, Senhor. Talvez tem pessoas aqui que não acreditem, Senhor. Talvez pessoas aqui estão andando de cabeça baixa, Senhor, porque acham que não é capaz, que não é possível, Senhor. Desperta, Senhor. Faça-nos entender o potencial que o Senhor colocou dentro de nós, ó Pai. Dê-nos uma semana próspera, Senhor. Abençoa o Teu povo, leva-nos de volta ao nosso lar, guardados, protegidos pelas Tuas mãos. Receba a nossa vida em Tua presença. É o que nós te pedimos, orando no nome poderoso de Jesus. E aquele que crê e diz: amém. Graça e paz, Deus te abençoe. Abraça aí 2 ou 3 pessoas. Deus abençoe. No centro do Teu querer, que toda a vida sem
jamais te conhecer.